uma boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Eu disse que eu agradeço muito o convite dessa querida amiga, doutora Kézia Barreto, por aqui estar. E agradeço também a diretoria da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, na figura do presidente, doutor Jihad Samur, meu xará, e também na figura do consultor religioso da entidade, Sua Eminência, o Sheikh Jihad Hassan Hamada, que é o professor de todos nós, né? E tenho, tal como vocês, um grande apreço pelo Sheikh Jihad. Então, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, justamente para falar desse tema que nos é tão interessante, que nos é tão importante, e que eu corroboro mais uma vez, minha querida irmã, doutora Kézia, que você, que é o exemplo de militância para todos nós, uma mulher nordestina, muçulmana, militante, advogada das causas sociais, das causas que nos faz militar, inclusive, muito nos orgulha e mais um motivo de muito me honrar para estar aqui com vocês essa noite. E junto com o meu assalamu alaikum, junto com a nossa... Tá aprender muito. Imagina. Eu digo que hoje é uma data muito simbólica, né? E é muito interessante nós discutirmos isso, porque hoje, esse 13 de maio de 2021, calhou exatamente no dia do Eid. Hoje é o nosso Eid, é o nossos festejos, nossa data maior do nosso calendário islâmico, justamente que marca esse fim dos 30 dias do jejum. E veio calhar exatamente nessa data da lei que formalmente emancipou, que formalmente acabou com o trabalho servil no Brasil. Isso é muito, mas muito simbólico. Talvez seja a primeira vez que tenha calhado exatamente a data religiosa maior das comunidades do islamismo, dos muçulmanos do mundo, exatamente no Brasil, na mesma data dessa tão polêmica lei que emancipou os escravos. E que, inclusive, acabou vitimando a própria que crivou a lei, que foi a princesa Isabel Micaela de Bragança. E por que eu lhes digo isso? Porque comemorar o Eid e hoje podermos nós, que professamos a fé muçulmana, que fazemos parte de uma cultura muçulmana, podermos exteriorizar esses cumprimentos, essa forma cultural, essa forma de professar a fé abertamente, era proibida até pouco menos de um século. Então, aqueles muçulmanos, os primeiros muçulmanos que povoaram e ajudaram a formar o Brasil, se não formaram totalmente o Brasil, que foram os escravos, que foram os negros muçulmanos, eram impedidos de, além de professarem sua fé, de também comemorarem o Eid. Então, termos a data maior do nosso calendário muçulmano, hoje, podermos nós falarmos abertamente e cair justamente sobre a data da Lei Áurea é muito simbólico. Por isso que é mais um motivo para estarmos aqui reunidos hoje, para debatermos talvez isso que seja uma pauta extremamente importante e que não podemos nos furtar. Eu já até meio que esqueci a pergunta que a doutora fez, mas sobre a importância da lei, a questão da lei que emancipou os escravos, e a questão simbólica do 13 de maio. Eu costumo dizer, doutora, que quando fazem uma festa para nos homenagear, ou fazem uma festa para nos bajular e não nos chamam para esta festa, é porque a festa não foi para nós. Se foi feito todo um processo legislativo àquela época, que já havia sido tentado várias vezes, e não chamaram os negros para participarem do debate, da feitura e da inserção social a partir de então, que foi o ressaibo, que a Lei Áurea assim o fez, essa lei não foi feita para os escravos. Então, se a festa é feita para nós, mas nós não estamos na festa, é porque alguma coisa está errada. Então, tudo que começa, que a emancipação dos escravos começa a partir do momento que o primeiro escravo pisa no Brasil por volta de 1512, o primeiro escravo negro, ainda durante o processo de feitura da mão servil indígena, quando começam a vir as primeiras levas
nos tumbeiros, nos grandes navios tumbeiros, que eram tumbas, porque dos 5 milhões de almas negras que vieram escravizadas ao Brasil, perto de 600 a 680 mil morreram no trajeto, por isso navios tumbeiros, navios túmulos, e a carne vinha apodrecendo dessas pessoas por 60 dias, matava. Esses negros mal comiam, tanto que chegavam com escorbuto ao Brasil. A tradição de amarrar o pé dos escravos aos pés das mangueiras, aos pés dos laranjais, justamente para poderem comer as frutas cítricas e poderem se curarem do escorbuto, que era falta de vitamina C. É justamente por isso. Desse tráfico, que as mais positivas fontes dão do número de 5 milhões, que pode chegar a 12 milhões de escravos traficados ao Brasil, numa ordem de pelo menos 600 a 650 mil mortos somente nesse trajeto, o que na sociologia chamamos de tráfico de carne humana, começa desde o primeiro dia que o primeiro negro escravo aqui chega, já começa a luta pela liberdade, e que até hoje não cessou. Até hoje não cessou. A Lei Áurea foi uma mera formalidade necessária naquele momento de desenvolvimento econômico, mercantil, industrial, que o Brasil estava passando, e aqui não é uma questão da monarquia ou da república, puramente, é uma questão do desenvolvimento mercantil da época, em que precisava-se atender às aspirações do mercado internacional, pautado pela Inglaterra. Foi a Inglaterra que fazia grande pressão para que nós tivéssemos o mercado consumidor de mãos livres. Com escravos libertos, teríamos o mercado consumidor dos produtos que nós importávamos. E também a substituição meio que mecânica e automática pelos imigrantes europeus, sobremaneira, e alguns asiáticos, talvez, que vinham suprir essa mão de obra de forma mais barata. Pesquisadores nos dão conta, por exemplo, doutora Késia e os demais que aqui nos ouvem, que a manutenção de um escravo por volta de 1884, mais ou menos quando o Ceará aboliu a escravidão, que é o nosso primeiro grande estado-província de até então, que fez e teve a dianteira de primeiro emancipar seus escravos, o custo de um escravo por volta de 1884 seria hoje superior a um salário mínimo. Se nós pudéssemos equiparar em comida, em manutenção da vida desse escravo, isto é, se nós pudéssemos traçar um paralelo, traçar um linear, manter um escravo na última década, ou nas 2 últimas décadas do século XIX, na última década do Império do Brasil, era mais caro do que manter um trabalhador. Era mais barato substituir esta mão de obra já cansada, já servil, que envergonhava o Brasil, que dificultava o desenvolvimento social, por mão de obra branca, dando a esses brancos glebas, que foi exatamente o que aconteceu, atendendo assim, numa só tacada, os interesses internacionais, os interesses fundamentalmente ingleses, que estavam liderando a Revolução Industrial e pronto, eram o centro do grande império da época. Atendia-se uma demanda interna, política, e também uma demanda oligárquica, em partes, pois ainda assim setores da sociedade brasileira eram contra a emancipação. Por 2 fatores, alguns oligarcas, alguns grandes proprietários de terras ainda não estavam preparados para a substituição da mão de obra e ainda contavam que o governo central, que o governo imperial, mantivesse ainda por mais tempo a vergonha servil sobre o Brasil. Isso tudo atrasou um grande debate que já havia sido iniciado, que já tinha, inclusive, certas propostas de socialização dessa grande malta de negros que seriam colocados no mercado de trabalho, seriam inseridos nos meios urbanos, seriam inseridos de forma que automática na sociedade. Nós temos que lembrar que a abolição da escravatura foi, de primeiro momento, um grande susto, uma grande alegria, porém a festa, como repito, não participaram os negros, porque 2 dias depois já não tinham mais onde morar, já não tinham mais o que comer, não estavam preparados para o trabalho,
não estavam preparados, inclusive, para frequentar, né, o mercado, etc., e as próprias escolas. Lembremos-nos que a lei da educação pública do Brasil é de 1837 e excluía os negros. Os negros que até então conseguiam comprar sua alforria ou nasciam forros, não tinham direito ao estudo. Foi aos poucos que foi se colocando, até porque Dom Pedro II era realmente magnânimo, era um homem iluminado e tentou, à sua forma, incluir, inclusive pagando as suas próprias despesas, do seu próprio dinheiro, a educação de vários negros, incluindo, entre eles, os irmãos Rebouças, André e Antônio Rebouças, os dois maiores engenheiros do Brasil e um dos maiores engenheiros do mundo no século XIX, que são dois negros brasileiros. Inclusive, eles eram monarquistas, eram abolicionistas. A própria família imperial era abolicionista. Mas não foi simplesmente por uma benesse que essa lei foi assinada. Foi porque era necessário. Foi um processo de revoltas, foi um processo de resistência que começa desde o primeiro dia, por volta de 1512, 1515, quando chega o primeiro negro escravo ao Brasil, e termina numa data que nós ainda não saberemos quando, porque enquanto um negro for discriminado no Brasil, a luta pelo fim da escravidão não terminou. A partir do momento em que nós temos negros ganhando menos do que brancos, que temos brancos ainda com o discurso supremacista, que temos ainda uma visão eurocêntrica, que as religiões predominantes da Europa valem mais do que as religiões de matrizes africanas, nós ainda temos resquícios muito claros da escravidão no Brasil e no subconsciente dessa nacionalidade que ainda resistimos. Parece que ainda ser brasileiro é ser branco, é ser de uma religião majoritária, e isso tudo é permanência desse discurso e desse pensamento escravocrata. A escravidão não acabou. A partir do momento que uma mulher ganha menos e tem menos ascensão nas carreiras acadêmicas ou profissionais do que o homem, e a mulher negra ainda ganha cerca de 40% a menos em detrimento de um homem branco, nós temos sim a escravidão. A escravidão não é somente acorrentar alguém em grilhões. A escravidão é de várias formas feitas, inclusive de formas que nós até não percebemos. Qualquer coisa que é análoga à prisão, ainda que seja moral, é resquício da escravidão. Por isso, estarmos hoje, nós que professamos abertamente a fé muçulmana, no dia do Eid, podermos nos saudar com os nossos cumprimentos tradicionais, termos a liberdade de comemorar o Eid, temos a liberdade de nos trajarmos como muçulmanos, é sim um ato de resistência, porque resistir é memorar. Nós temos sim de discutir a prisão, que é o apagamento das origens, dos resquícios de toda a cultura negra que tem no Brasil. 13 de maio é uma data para ser lembrada como um dos obstáculos a serem vencidos. E aqui nós temos vários exemplos. Daqui podemos dizer, o Brasil... estivessem em cabotagem. Voltou? Voltou. Voltou? Eba! A Inglaterra, inclusive, estava por si própria autorizada a afrontar a soberania do Império do Brasil e aprisionar os navios negreiros, os navios tumbeiros, que frequentavam e que passavam de cabotagem pelo litoral brasileiro. Isto é, foi uma força internacional que fez o Brasil parar de traficar carne humana. Começa por aí. E a partir de então, começou uma sucessão de leis, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, que foram desgastando este modelo econômico, até que simplesmente foi convencional, foi apenas uma convenção
tirar os negros das costas dos grandes proprietários de terra, né, e colocar e substituir por uma mão de obra mais barata. E isso simplesmente sem nenhum tipo, o que nós chamamos no direito de uma política pública mitigatória, reparatória, introdutória e de forma equânime. Se hoje nós temos esse pensamento, obviamente é porque nós debatemos, pelo menos no último século, para que serve o direito e para que o direito deve amparar. Que o direito não deve equalizar as pessoas meramente sem dar formas equânimes de acesso. Então percebamos que é muito engraçado, porque hoje, 13 de maio, repito, coincide o nosso dia do Eid e coincide o dia da Lei Áurea e coincide também a data da Revolta das Carrancas, que em 1833 foi em Minas Gerais, exatamente, foi o primeiro grande estopim, digamos assim, fora da Bahia, porque a Bahia era o grande centro nevrálgico das revoltas e resistências, mas depois que da Bahia, depois que de Pernambuco sai esse centro nevrálgico das revoltas negras, né, dos negros servis, e com a ajuda, inclusive, de negros forros, isso quer dizer, havia sim um nicho colaborativo, muito embora negros também fossem donos de escravos, muito embora alguns negros tivessem, inclusive, sido titulados com títulos nobiliárquicos durante o Império, tivemos barões negros, e que também tinham escravos, mas isso não quer dizer que eles e outros negros forros não lutassem por sua própria liberdade e dos seus semelhantes. Essa data é simbólica, o 13 de maio, por conta disso, e também simbólica a questão de 1512, mais ou menos, quando começa a vir os negros escravos para o Brasil, até 2012, que são exatamente 500 anos entre o começo da escravidão e a lei que deu as cotas nas universidades, pelo menos uma esperança de uma implementação de uma política pública mitigatória. É muito fácil dizer que a meritocracia é o que iguala os humanos, desde que todos os humanos tenham nascido de forma equânime, desde que todos os humanos tenham comido, tenham sido nutridos, tenham morado, tenham tido acesso à saúde de forma universal, tenham sido pelo menos amparados pelo Estado e pela família de forma igual. Por isso que eu mesmo já fiz parte de banca averiguatória de autodeclaração de afrodescendência num concurso público que eu presidi no governo aqui do estado do Paraná, e eu mesmo considerei afrodescendente um menino branco, porque ele nos provou que ele foi adotado, ele era filho espúrio, né, de uma família que entregou o filho à empregada, que era afrodescendente, e ela o criou como filho, ou registrou como filho, e nós entendemos que ele, por ser um filho de uma senhora afrodescendente, que de fato morando numa favela com irmãos também afrodescendentes, ele, por extensão, também sofreu preconceito. Então, a extensão do preconceito não é somente por uma mera cor de pele. Então, é muito difícil hoje, qualquer pessoa, por mais conservadora, e aqui eu respeito os conservadores, a manterem seu discurso de meritocracia, uma vez que nós não temos, na largada da corrida, pessoas que largaram da mesma faixa. Nessa largada da corrida, tem gente que começa a corrida 2 quilômetros atrás de alguns 4 quilômetros atrás, alguns passos. Então, o que aconteceu no 13 de maio de 1888, foi simplesmente uma falta de uma política mitigatória, uma falta de uma política de amparo, uma falta de uma política de inserção do negro na sociedade brasileira. Até porque a idealização da nacionalidade brasileira sempre excluiu o negro. Quando foi fundado, por volta de 1835, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por Dom Pedro I, etc., Dom Pedro II, inclusive, foi o grande... por Dom Pedro II, que fundou, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que depois foi repetido os Institutos Históricos e Geográficos Estaduais, justamente para se criar a história oficial e oficiosa do Brasil.
sempre criou-se a alegoria da civilização brasileira a partir do índio. No índio, obviamente, estilizado. No índio de nariz fininho, no índio de cabelo escorrido, no índio com feições europeias e com penacho na cabeça, né? Sempre a Índia numa objetificação da mulher, né? Mas sempre o índio nessa questão de remeter a um passado que o Brasil já nasceu libertado de grilhões e que o Brasil tem lá uma origem mitológica, só que nunca no negro. Em toda iconografia do Brasil a partir de 1815, quando começa o Brasil a ter o status de nação, quando ele é elevado de Estado, de um principado, mero principado colônia, a Reino Unido, e depois, quando o Brasil é elevado a império totalmente independente de Portugal, em 1822, efetivado em 1825, no Tratado do Rio de Janeiro, o negro é excluído de todas as formas simbólicas. E dessas mesmas formas simbólicas, ele sofre agressões e violência simbólica, porque ele, em momento algum, é idealizado como parte da nação brasileira ou como parte integrante da cultura brasileira. O branco europeu é. Perdão, desculpa. Como objeto. Como objeto de trabalho. Se não, como objeto sexual. E isso é um debate que precisa ser travado. Essa objetificação sexual das mulheres e dos homens negros no Brasil é uma vergonha da nossa história, é presente, inclusive há resquícios que dessas revoltas negras no Brasil, quando várias delas, o estopim foi justamente a moléstia contra mulheres negras, inclusive aquelas que se cobriam o dorso, isto é, podemos ter a noção que se tratavam de muçulmanas, né, porque talvez uma das características principais, que cobrir a cabeça é típico de povos antigos, né? Agora, justamente usar o mesmo véu ou cobrir o dorso com a mesma peça é muito característico de povos que são muçulmanos, são islamizados, como se dizia à época. Então, a molestar mulheres com o dorso coberto é uma das narrativas dos cronistas da época que dava os grandes estopins. Então, podemos perceber como revoltavam esses brasileiros negros, que passaram a ser brasileiros a partir, percebam, inclusive, os censos excluíam muitos dos negros, porque se não era batizado, não era visto como cidadão, porque a cidadania era dada a partir do assento de batismo. Somente a partir dos anos 30, uma política do Estado Novo, onde houve uma massificação do registro civil, é que começamos a ter uma real noção da negritude e o começo de um aparecimento e de um local de fala dessas populações negras. Porque até então era apenas um processo de apagamento. O 13 de maio, voltando ao cerne da nossa discussão, ele não só é apenas um acaso e apenas uma data no meio dessa timeline, que agravou, inclusive, a situação do cidadão, que veio a ser o cidadão negro brasileiro, como ele também foi um motivo que mais tarde os republicanos se utilizaram como fundamento para apagar os registros dos negros no Brasil. O próprio Rui Barbosa, que Deus o tenha em lugar refrigerado. Porque ele foi isso foi um dos erros de Rui Barbosa, um dos 3 erros desse grande, genial baiano, grande orador, advogado, tribuno, que foi o Rui Barbosa. Um dos 3 maiores erros dele, se não um dos únicos grandes erros que ele cometeu na política, foi ordenar a destruição de todos os documentos que conseguissem ao futuro provar que houve escravidão no Brasil. E aí foram as fontes da nossa cultura negra, foram as fontes das línguas negras, foram as fontes, inclusive, dos negros muçulmanos. Porque a revolta, e aqui, olha, a doutora Kézia tem que me cortar. A doutora Kézia tem que me cortar. Eu sempre digo... Se me der, olha... Eu deixo. Converse comigo, porque senão vira monólogo.
dentro dessa perspectiva, né, de Rui Barbosa, existe uma especulação, né, e aí eu queria saber mais de você, muito grande, que esse ato dele, né, e aí também gostaria do seu olhar enquanto operador do direito, porque você também é, né, e aí eu queria saber, né, existe uma especulação muito grande, né, por parte desse ato de Rui Barbosa, que ele queimou, né, esses comprovantes, né, esses títulos, né, de propriedade de pessoas escravizadas, como um ato de conter parte da elite, né, escravocrata brasileira, que pleiteava, após o processo de abolição, uma indenização por parte do Estado brasileiro, porque eles não concordavam com a abolição da escravidão. E se o escravo, né, a pessoa escravizada, era objeto, e o Estado resolveu dizer, né, reconhecer que ele não era objeto e que aquela conduta doravante é um crime, então o próprio Estado deveria se responsabilizar pela perda, né, pelas perdas de danos por parte desse dono de escravo. Então, nessa atitude, Rui Barbosa queima esses registros, né, para poder conter essa ideia infame de uma possível reparação por parte dos donos de escravos. Né? Como é que você percebe, né, essa situação? É mito ou é verdade? É a mais pura verdade. E o debate sobre isso começa no Império. Nos últimos dias do Império do Brasil, Dom Pedro II, que era realmente um homem extremamente culto, e devemos a ele muito do que o Brasil é hoje, já se pensava numa forma de educação em massa dos escravos e dos negros, propriamente ditos, justamente já prevendo que após uma abolição em massa, porque a abolição de fato já estava consumada, né? O 13 de maio, repito, foi uma mera formalidade para que pudesse dar acesso mínimo à educação para esses negros. Isso seria uma forma de reparação inicial. E também uma forma de ocupar o território brasileiro, colocando grande parte desses escravos como proprietários de terras. Porém, a lei de terras do Brasil, de 1850, que coincide com a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro, proíbe negros de possuírem terras. Então, é complicado você pensar naquele momento, nos finais do Império, onde estavam tentando segurar o regime, em fazer uma reparação, ainda que fosse de boa vontade da família real. A família imperial não era uma família facínora. Inclusive, grande parte do movimento abolicionista do Brasil partia de fundos privados da família real. Os maiores jornais abolicionistas de Petrópolis, do Rio de Janeiro, eram rodados dentro dos palácios imperiais. Isso é praticamente um contrassenso, porque a família real tinha um ideário libertário e tinha vergonha da escravidão no Brasil. Ao mesmo tempo, as elites que sustentavam esse governo e este regime, porque aí são duas coisas, o regime era monárquico, mas o governo era parlamentarista. O regime monárquico não sustentava o governo. E o que mantinha a escravidão ainda vigente, incluindo os castigos corporais, era o governo, que não era necessariamente a família real. Isso prova que as elites do Brasil eram articuladas para isso. A própria revolta da Chibata, em 1913, prova isso, não tinha mais escravidão, mas os negros eram tratados como tais. Eram tratados como tais. A lei vigente no Brasil ainda dava guarida até os anos 40 de fechar gafieiras e de prender negros de gafieiras, ainda numa repressão da cultura negra. Isso faz menos de 100 anos. Aí a gente tem a questão de pensar o 14 de maio. Porque a gente fala, né, do 13 de maio, a abolição, né, os jornais saíram, noticiaram, não existe mais escravidão no Brasil. Isso nós estamos falando de 133 anos. E essa posição de não tem mais escravidão no Brasil, tudo certo. 14 de maio. O que foi feito com esses escravos?
O que foi feito com essas pessoas escravizadas, né? Agora, não mais escravos. Qual foi o papel e o lugar delas na sociedade? O que foi que o Estado fez para poder proporcionar uma vida digna a essas pessoas? O Estado fez absolutamente nada. O Estado, inclusive, escondeu os escravos. Escondeu os ex-escravos. Não deu nenhum tipo de assistência. Percebamos uma coisa. E esse debate é muito interessante, porque pensar os negros a partir da escravidão é tirar dos negros o protagonismo da formação da identidade e da nação brasileira. Na sociologia, nós costumamos dizer que a nacionalidade é um ato negociado. A nacionalidade é um ato negociado. Há uma negociação das partes sociais e dos atores sociais para isso. Então, essa idealização, por exemplo, do brasileiro perfeito, etc., é muito perigoso. Então, o 13 de maio, ele simplesmente acabou estagnando ali um debate, como se toda a negritude dependesse necessariamente na historiografia da escravidão, o que não é. O que não é. E vamos retroceder um pouco mais. Toda resistência portuguesa contra os holandeses em Pernambuco contou com a ajuda da mão de obra africana. Vamos lá. Quando o Brasil resolve, esses dias até conversava com a doutora Kézia sobre isso, quando o Brasil resolve se ver independente de Portugal, né, o que nós vemos, consuetudinariamente nos livros de história, é que foi muito bonitinho, né? Dom Pedro I foi lá, independência ou morte, somos um país a partir de hoje e tal. Não foi nada disso. Primeiro começa, em 2 de setembro de 22, uma mulher, que foi a imperatriz Leopoldina, que foi quem exatamente articulou a independência com os embaixadores estrangeiros. Então já tem ali um quê de misoginia em tirar Leopoldina da história. Já começa por aí, já começa errado a coisa. E depois começa uma guerra da independência. O Brasil guerreou com Portugal para termos a independência do Brasil. A adesão das províncias não foi unânime. Inclusive, foi nesse processo, inclusive, que começou a perda da província cisplatina, que hoje é o Uruguai, que na época pertencia ao Brasil. Foi nesse momento que aos poucos as províncias foram aderindo ao Império. Demorou quase 3 a 4 anos para que o Brasil conseguisse primeiro unificar-se, ganhar a guerra da independência contra a Armada Portuguesa, que era muito forte, para depois se assinar apenas em 1825 o Tratado do Rio de Janeiro. Só que nesse ínterim, não foram os brancos, em sua maioria, que lutaram pela independência do Brasil. Foram os negros, numa aspiração de liberdade contra a escravidão, na formação de um país só para eles. Faltou tanta militaria, faltou tanta mão de obra militar, que o recém-fundado Império do Brasil teve que contratar mercenários, os chamados mercenários do imperador. Suábios, austríacos, alemães, espanhóis foram contratados para comandarem os exércitos da independência do Brasil, que eram majoritariamente compostos por negros. Não foram as elites brasileiras que foram lutar pela independência do Brasil contra a Armada Portuguesa, contra os exércitos portugueses que estavam em território brasileiro. Inclusive, debates sangrentos na Baía de Todos os Santos. Então é muito fácil hoje resumir a negritude, resumir a luta pelo direito de fala, pelo lugar de fala do negro, simplesmente pela escravidão. A escravidão sempre foi resistência por parte do negro. E é por isso que é importantíssimo relevar, seja pelo 20 de novembro, seja por outras datas, que aí sim há um consenso dos próprios representantes da afrodescendência, da cultura africana no Brasil, de procurarem outros totens e outros motes. E aqui percebamos, já que hoje é o dia de Eid, já que hoje é o dia maior do calendário muçulmano, que grande parte desses 5 milhões, pelo menos, de negros que vieram ao Brasil eram muçulmanos.
e que eram os alvos mais fáceis, porque tinham uma língua muito fácil de identificar, eram aqueles que se recusavam no desembarque dos tumbeiros a fazerem o sinal da cruz e terem a conversão automática feita. Pronto, Debré, por exemplo, tem algumas gravuras, algumas iluminuras, uma iconografia muito interessante desses padres visitadores que já esperavam já os negros à porta dos portos, já para forçá-los numa conversão. Aqueles que olhavam para baixo ou aqueles que rogavam a Allah subhanahu wa ta'ala eram os alvos mais fáceis. As mulheres que se recusavam a descobrir a cabeça. Então, dentre os negros, os alvos primários foram justamente os muçulmanos. E a ideia de resistência é islâmica. Isso é um tema que é muito, mas muito interessante. A doutora Kézia Barreto, quem não conhece, eu convido a conhecer as pesquisas de uma certa doutora Kézia, que tem defendido em seus estudos de grau de mestrado que o movimento negro no Brasil começa com a revolta dos malês, né? A revolta dos professores, a revolta dos sábios. Justamente, eu gosto dessa perspectiva da doutora Kézia Barreto, justamente porque isso nos traz a reflexão do pensamento muçulmano vigente na época e das escolas de jurisprudência da maioria, da parte majoritária desses negros muçulmanos que foram trazidos escravos ao Brasil. A escola de jurisprudência vigente era a escola maliquita, e que tinha por base, obviamente, as escolas de jurisprudência, que são 4, nós sabemos, dentro do, fundamentalmente, na perspectiva sunita do Islã, elas não divergem na questão teológica, elas são apenas formas hermenêuticas de interpretação de alguns quesitos secundários, do Islã. Não necessariamente do cerne, mas algumas escolas possuem características próprias de interpretações que vão nos imprimir numa sociologia coisas muito interessantes. E aqui me permitam a reflexão, os nossos que nos acompanham aqui, e a querida doutora Kézia Barreto, já que estamos numa live da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, que existe um princípio que até hoje, na língua espanhola, é presente. Os espanhóis até hoje usam o vernáculo alaraca, quando querem falar sobre movimentos, confusões, alvoroço. Né? Isso é um arcaísmo na língua portuguesa também. Isso foi presente na língua portuguesa. E até hoje, em regiões raianas de Portugal, como na Beira Alta, na Beira Baixa, nas regiões de fronteira do Algarve ou, do Alentejo, ainda se pode ouvir essa palavra alaraca, né, como algo que se deve movimentar, quando tem um alvoroço, a coisa de não se conter com a realidade. Só que isso não é uma mera coincidência vernacular. Não é um mero linguismo. A laraca é um princípio muçulmano. Al-haraka é um princípio islâmico. Disse no islamismo que el-baraka fil haraka, a providência divina, al-baraka, a providência divina, depende e está contida no al-haraka, que é sair da inércia, movimentar-se, indignar-se, não se conter meramente com a sua situação. É muito legal isso que você traz, Rádio, porque quando a gente para olhar, né, o contexto histórico e puxa da revolta dos malês, o que acontece? A gente identifica esse processo de resistência por parte desses negros escravizados. Mas essa resistência, ela é uma resistência que ela inicia pelo contexto religioso. E quem acompanha o Cheikh Jihad, né, quem está aí, presta atenção nas aulas dele, tá?
acompanhando o Scheherazade, aprende com o Sher, né, muito sobre a Akida. E quando a gente estuda a Akida Mizoan, a gente percebe o quão é importante a gente não negociar a nossa Akida, o quão é importante a gente manter a nossa Akida. E quando a gente passa para analisar as violências, as dores sofridas por essas pessoas escravizadas na revolta, antes da revolta dos Malês, que tinha, como você falou, tinham que fazer o sinal da cruz quando saíam dos navios negreiros, tinham que mudar o nome para um nome católico, né? Tinham que frequentar a igreja católica, tinham que trocar a sua fé. Era proibido pelo Estado na época, né? Outra forma de culto. Então, essa Akida, ela não ia ser só negociada. O projeto do Estado é que ela fosse exterminada, que ela fosse substituída. Então, a luta desses escravos era pela manutenção da fé, entendeu? Fora tudo, né? Mas o que é muito importante para o muçulmano, né? A gente sabe, é você ter a sua fé preservada, a sua crença em Deus, e você se submeter apenas a Deus, né? A questão da unicidade. E aí, quando a gente vê toda essa violência do Estado para essas pessoas, a gente percebe aonde é que começou. E aí é muito importante a gente estudar esse contexto histórico desses negros escravizados com uma ótica do Islã. Porque quando a gente para estudar a história sem contextualizar quem eram essas pessoas, né, antes de sofrer toda essa violência, né, e aí a gente tem que remeter à África e aí ver a questão, né, da expansão do Islã, como é que aconteceu tudo isso, para poder entender quem eram essas pessoas. Porque do jeito que a gente vê aqui no Brasil a história, parece que começou com as pessoas escravizadas descendo no porto. Mas não é assim. A história delas, né, a história das pessoas negras escravizadas aqui no Brasil, ela vem de antes, né? Vem antes desse processo da diáspora, né? Vem antes. Vem lá quando elas estavam na África, quando elas criaram toda a sua identidade, né? Tinham todo o seu processo de identidade, de formação. Então, é muito importante a gente contextualizar. É muito interessante isso, porque esses povos africanos que se tornaram muçulmanos, eles se tornaram muçulmanos pela fé, mas também porque o islamismo, num contexto social, equalizava as pessoas. Então, em diversas estruturas sociais, isso é normal no desenvolvimento da sociedade, ou das sociedades, sempre houve os desequilíbrios e as elites controladoras. Isso é muito claro, e aqui no Brasil, qual que é a velha prática das elites? Desarticular os movimentos. Desmobilizar. Foi o que os negros sofreram no tal 13 de maio. E até hoje, de certa forma, as elites, quando não estão pautando junto com a base social uma pauta, é desarticulado. O islamismo, quando chega nesses povos africanos, ele chega com uma proposta no norte da África, de uma proposta propriamente de moda. Era moda ser muçulmano, porque o muçulmano era aquele que lidava com a ciência, era aquele que era extremamente afável, era o que tomava banho, era o que cheirava bem. O banho, inclusive, até os anos 30 na Europa não era prática, gente. Há uma pesquisa que aponta que um africano tomava 1.800 vezes mais banho do que um europeu durante a vida, até o século XIX. Então, isso mostra que vários hábitos de desenvolvimento no norte da África foi um fator de islamização. Lembrando que o islamismo, em nenhum momento da história, expandiu-se pela força. Porque o Alcorão é muito claro, não há imposição quanto à religião. E ao mesmo tempo que ordena que os muçulmanos falem
de forma branda, falai aos humanos com doçura. Isso é um princípio, isso está no Alcorão. E em outras regiões da África, substancialmente regiões onde foram acorrentados e forçados esses negros a virem ao Brasil, que eram povos extremamente desenvolvidos, muito mais do que os europeus, muito mais que os portugueses de então, muito mais do que os brasileiros. Eram povos que aderiram ao Islã porque nessas sociedades eles tinham o direito de serem iguais aos demais. Era uma cidade onde não havia uma elite predominante, onde todos tinham o direito de participação da vida social. É até um pouco um contrassenso hoje falarmos que o islamismo foi o primeiro sistema social a dar direito à voz local de fala para todos, inclusive para as mulheres. A primeira civilização que deu direito a voto e de ser votada às mulheres foi durante o primeiro califado muçulmano. Os 4 primeiros califas muçulmanos foram eleitos com o voto de mulheres, né? E simplesmente 1.600 anos depois, quase 2.000 anos depois, é que o Ocidente começou a imaginar que as mulheres poderiam votar. Por que que hoje nós não temos esse mesmo desenvolvimento em países majoritariamente muçulmanos? É um debate e é uma autocrítica que nós temos de fazer. Mas uma coisa é a praxis, outra coisa é o fundamento, e nós temos que entender o fundamento, né? Porque é ele que nos dá base. Esses povos se islamizaram justamente pelos benefícios sociais que o islamismo trazia. E eles vêm ao Brasil já com essa mentalidade social já muito mais desenvolvida do que os portugueses, do que os espanhóis. Muitos deles trouxeram ao Brasil a noção de medicina veterinária, por exemplo. Uma coisa que só vai existir na Europa no século XX. Os africanos muçulmanos já praticavam a ideia do biocentrismo. Não da medicina somente para o ser humano, antropocentrismo, mas a medicina para tudo aquilo que tem vida, uma concepção biocêntrica, vem ao Brasil e à América através desses negros muçulmanos. Isso é um contributo silencioso do islamismo. Entre outros contributos que nós podemos aqui elencar, por exemplo, já que estamos numa pandemia agora de Covid-19, a primeira grande pandemia do Brasil foi a pandemia de mal de bicho, que era uma pandemia causada por um vírus, por conta dos dejetos. As pessoas jogavam de manhã os pinicos pela janela, os excrementos, a urina iam eira e beira baixa, abaixo das ruas, por isso as calhas nas ruas eram justamente por isso, e isso causou no Nordeste brasileiro a chamada pandemia de mal de bicho, que quase exterminou metade do Brasil na época. Quem solucionou essa pandemia que quase extinguiu o Brasil foram os negros, com o que eles chamavam os portugueses de mandinga, os negros mandinga, da onde vem a palavra mendigo, inclusive, eram majoritariamente muçulmanos, conheciam medicina, e com uma invenção que o Brasil e a Europa não tinham, que foi o vaso sanitário. A higienização, a higiene, é o primeiro e mais imediato contributo que os negros conseguem de cara fazer e salvar o Brasil. Por isso, resumir os negros no Brasil a um mero acessório de mão de obra servil é diminuir o fator, para mim, pelo menos, principal da formação do pensamento e da identidade brasileira. E é isso que foi apagado. Pegando lá o nosso debate no começo com o Rui Barbosa, a reparação de danos e as políticas mitigatórias que devem ser, deveriam ser e que ainda devem ser alvo os negros no Brasil, é simplesmente um dos capítulos de tudo que foi apagado disso. E aí, eu até peço licença para a doutora Kézia, porque isso precisa ser dito, talvez o que mais me revolte, e vamos voltar para a Laraca, pronto, que isso seja o começo desse pensamento de indignar-se, mover-se, al-haraka, o começo da indignação, de não aceitar
o status quo servil, até porque o islamismo não admite a escravidão. Admite, em certas instâncias, a servidão, mas não a escravidão. Há um dito do nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, que não se deve chamar o seu servo, o seu empregado, de escravo. A própria menção de alguém como escravo num contexto de uma sociedade muçulmana é pecado. O racismo no islamismo, pronto, é totalmente combatido. Inclusive, o próprio profeta Muhammad, mais uma vez, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele desconstrói várias vezes a narrativa do arabismo. Num dos hadiths é muito claro quando o nosso profeta fala que, para aqueles árabes que se arrogavam por serem árabes frente aos muçulmanos que não eram árabes, ele várias vezes desconstruiu o arabismo dizendo que o arabismo dos seus pais e avós, aqueles árabes racistas, não passava de uma mera língua. Então, são vários os exemplos que o islamismo não permite, inclusive equaliza o racismo à arrogância, ao orgulho. E, no islamismo, aquele que possui um átomo, isso é um outro hadith, uma outra fonte, pronto, hadith, os ditos proféticos é uma grande fonte do direito islâmico, aquele que possui um átomo de orgulho está excluído do paraíso. Um átomo de orgulho. E, no islamismo, o racismo, o preconceito, a xenofobia e todas as demais formas de exclusão de alguém é uma forma de orgulho. De tal pesada forma que isso é tratado no Islã. Esses povos mais desenvolvidos, esses povos africanos mais desenvolvidos que vêm ao Brasil, vêm com essa mentalidade e aqui chegam de uma forma totalmente e são muito pouco aproveitados, inclusive, para a sociedade então. Mas eu dizia e pedi escusa à minha querida amiga, companheira de luta, de batalha, de militância, doutora Kézia Barreto, porque nós precisamos falar que o Brasil já tinha sido descoberto, achado, antes, obviamente, de Cristóvão Colombo, os irmãos Pinzon, Duarte Pacheco Pereira, o tal do Pedro Álvares de Gouveia, que vem ser o Pedro Álvares Cabral, depois de mais velhinho, porque ele nasceu Gouveia, e depois virou Cabral. E os povos, a doutora Kézia já ri por antecipação, porque sabe que eu milito nessas teses históricas, eu não abro mão disso. Nós não podemos... Oi, desculpa. Tá certíssimo. Não adianta, eu não admito apagamento histórico e nós precisamos manter esse debate aceso. É mais do que pacífico os entendimentos, né, de que a descoberta da América não se deu bem como é contado, até porque nem os portugueses mais hoje falam em descobrimento do Brasil, já falam em achamento do Brasil. Os portugueses depois, por exemplo, depois que o Couto escreveu a grande obra em 1998, já dizem que, pronto, o primeiro português que pisou aqui foi Duarte Pacheco Pereira, não foi nem o Cabral. Se a historiografia europeia já admite esse revisionismo e essa outra interpretação, por que nós aqui não admitimos Al-Kitab al-Maruj, que foi um livro escrito por um muçulmano no século IX, que narra comprovadamente que o reino de Mali, para quem não sabe, Mali fica na África, então é um povo africano, que com 2.000 embarcações, 2.000, não é Santa Maria Pintanhinha, como a do Colombinho lá. 2.000 embarcações partem da costa africana e atingem o Brasil. Mais especificamente, a costa de Pernambuco. Talvez por isso, Recife seja o nome da capital de Pernambuco. Verdade. Inclusive, o Reino de Mali, que até hoje lá está as fontes dessas grandes expedições, criaram núcleos
negros. E isso foi em 1311. E chegaram, comprovadamente, na costa pernambucana um ano depois, em 1312. É praticamente 2 séculos antes dos europeus. E eles chamaram essa terra, que hoje nós chamamos de Brasil, de Bernambur. O que vários historiadores contemporâneos, né, que militam pela cultura afrodescendente, além da África, que essa palavra Pernambur veio a ser Pernambuco. Horas. Em 1312, existem documentos em Mali que provam que houve expedições que chegaram na costa nordestina, mais precisamente numa cidade que veio a ser justamente a capital, que, pronto, não se tem nem discussão que é um nome árabe. Recife vem do árabe Rocif, ladrilho ou degrau. E que atribuíram com a língua local de Mali um nome a esta terra, que hoje passa a ser até hoje conhecida como Pernambuco, e que muito da fauna e da flora, hoje cientificamente comprovado serem nativas do Brasil, como a bromélia, abacaxi, já estavam sendo consumidas na África séculos antes. Por que é que nós não damos aos africanos o pioneirismo, não da descoberta da América, porque isso é muito fútil, que a América existia, os povos antigos já sabiam, os fenícios já sabiam. E me perdoem aqueles que ainda acreditam em 1500 e que acreditam em 1492, vocês me perdoem, mas eu não posso deixar de dizer que os romanos já decoravam a platibanda de vários templos com desenho de abacaxi, e o abacaxi é uma bromélia americana, melhor, brasileira. Os romanos já conheciam a América, porque eles herdaram a marinharia dos povos que eles conquistaram. Uma das grandes províncias romanas era a Arábia Fenícia. Os fenícios caíram nas mãos romanas. Cartagena, que hoje é a Tunísia, era uma colônia que passou a ser, infelizmente, depois romana. Todo esse conhecimento da marinharia antiga caiu nas mãos dos romanos e dos europeus. Os fenícios, obviamente, e isso não se tem mais discussão na historiografia, conheciam, se não a América, pelo menos o Brasil. O próprio Dom Pedro II, e que Deus guarde a memória desse grande brasileiro, não só falava hebraico antigo, não só falava árabe, como foi o primeiro a traduzir. Dom Pedro II foi o homem que traduziu para o português do árabe As Mil e Uma Noites, e começou a tradução do Alcorão. Ele próprio tinha um Alcorão muito antigo e que infelizmente desapareceu com a queima da Quinta da Boa Vista em 2018. Entre os 20 milhões de itens que perdemos inscrições alcorônicas que ainda não tinham sido minimamente digitalizadas. Mas se esse próprio Dom Pedro II, e aqui repito, que Deus conserve sua memória, mandou estudar as inscrições fenícias da Pedra da Gávea, do Rio de Janeiro, e de uma série de outras antigas cidades milenares com inscrições fenícias, da costa carioca até a costa do Piauí, e aqui podemos depois, numa outra oportunidade, conversar melhor sobre isso. É sinal que não só os africanos, mas os fenícios, a partir de então, depois os romanos, já conheciam a América. Agora, quem efetivamente começou uma colonização da América a partir do Brasil foram os povos africanos. Isso não se tem mais discussão, eu não sei por que ainda se tem essa resistência em se relevar esses nomes e ainda prolatarmos e repetirmos sempre uma história errônea. Será porque esses povos negros eram muçulmanos? Será que a islamofobia é tão grande
a ponto de juntar dois tipos de preconceito, o preconceito contra os muçulmanos e o preconceito contra os negros. E o chefe dessa expedição de Mali, que começa o apostamento efetivo do Brasil, a partir da África, tem nome. Mansa Abu Bakr Ethnania. Abu Bakr II. Eu não sei se isso traz algum tipo de referência para alguém, mas ele era o rei de Mali, professava a fé muçulmana, ele chegou a abdicar do trono em favor do irmão para empenhar e se embrenhar nessas expedições em busca de riquezas. E também é mistério ressaltar que os portugueses tinham contatos com o reino de Mali. Tinham contatos. Isso é uma outra questão, não vou nem abrir essa discussão aqui, porque é uma história muito interessante, mas os portugueses tiveram contato. Além, obviamente, de expedições muçulmanas que partiram da época dos governos muçulmanos na Península Ibérica, e entre eles a gente pode citar a expedição que foi chefiada por Abu Hassan ibn Aswad, e pelo sobrenome nós podemos supor que ele era negro, que chegou à América, chegou ao Brasil, fez o levantamento mapográfico da região, e isso está servado em Palos, na Espanha. Não coincidentemente, Palos foi da onde partiu a expedição de Colombo. Não coincidentemente, esses mapas árabes, que podem ser consultados, lá estão. Existe uma série, é só procurar, é só ir atrás das fontes. Há fontes muçulmanas e há fontes europeias que citam isso. Não só fizeram o levantamento da costa americana, como também fizeram o levantamento topográfico do continente americano. E isso é algo que até hoje nós não conseguimos explicar. Como é que os mapas daquela época conseguiam colocar com precisão geométrica exatamente o mesmo número de montanhas e localização da Cordilheira dos Andes? E isso foi repetido por vários outros mapas até chegar no chamado mapa de Ali ibn Piri Reis, o famoso mapa de Piri Reis, que é, na verdade, uma cópia e pronto de outros, e uma compilação de vários outros mapas. Inclusive, falando nisso, o primeiro mapa mundi da humanidade, inclusive, foi feito na Sicília, no sul da Itália, na época que a Sicília era um governadorado muçulmano, era um principado muçulmano, era um emirado da Sicília. Ibn Idris foi quem fez o primeiro mapa mundi. E o nome que ele atribui a uma terra incógnita no Ocidente é o mesmo nome que Ibn Aswad e que as expedições de Mansa Abu Bakr II, o rei de Mali, atribuem. E é justamente na mesma localização que talvez os fenícios chamavam de Ilha de Brasil, aquilo que nós hoje conhecemos como Brasil. Então, apagar a presença negra, coisa que nem no século XIX tinham tanta coragem de fazer. Dizer que os negros não são parte significativa da formação da identidade brasileira e americana, e pronto, de todo o continente, é continuarmos naquele mesmo pensamento que retirou a cidadania do negro. Quando aqui nós falamos, minha irmã, companheira de militância, a doutora Késia Barreto, que nós precisamos de medidas compensatórias, mitigatórias, que possuam qualquer chance de dar às comunidades e aos afrodescendentes como um todo uma forma de poderem, pelo menos, serem vistos como de forma equânime, porque aqui chegaram seus ancestrais mais cultos, mais instruídos e com a mentalidade social mais bem formada do que aqueles que os escravizaram, e hoje estão aquém, é repetir
o modelo de uma sociedade que teve vigência do século XVI até o começo do século XIX, e que ainda permanece no século XIX, de que só tinham direito à cidadania os chamados homens bons, ou os homens de sã consciência. E guardem este nome, guardem essa categoria de pessoas. Só podiam ser pessoas detentoras de direitos os homens bons, ou os homens de sã consciência. Que eram quem? Brancos, pertencentes à religião majoritária da época, heterossexuais, casados, preferencialmente com filhos, porque a visitação do Santo Ofício batia a porta de casais que não tinham filhos. Que era perigoso. Inclusive, vários processos da Inquisição forçava o coito entre o casal com sacerdotes como espectadores para terem certeza que aquele casal estava ajudando a povoar o mundo. Isso não é piada. Isso é processo judicial da época. Então, vamos recapitular. Quem eram os homens bons? Brancos, primeiro. Brancos. Porque os negros forros não tinham direito, por mais que satisfizessem todos os demais quesitos. Eram os brancos, brancos, pertencentes à religião majoritária da época, heterossexuais, preferencialmente com filhos, membros de ordens religiosas, porque não só fazia parte como fiel, mas também participava das ordens como parte de caridades, etc. Isso era parte que se fazia, o que hoje o Estado faz, as ordens religiosas faziam na época, fundamentalmente na parte de hospitais, etc. E participavam da vereança. Era quem tinha assento nas câmaras municipais, que eram chamadas de repúblicas na época, que eram as ágoras de discussão. Isto é, aqueles que não tinham direito de fala, local de fala, não tinham como discordar do status quo, não eram cidadãos. Os negros não eram cidadãos. Os negros não eram homens bons. Os homens negros, os homens chamados então de homens pretos e as mulheres pretas, não eram homens e mulheres de sã consciência, incluindo um branco. A gente vê muito disso no período pós-abolição, né? Quando passa e a abolição isso persiste. Feita, mas a gente vê que várias políticas de Estado, e aí, quando a gente diz várias políticas de Estado, a gente diz desde esse processo, né? Diante do o que seria feito com essa população, isso foi questionado, né? Antes da abolição efetivamente ser feita, o que seria feito com essa população. E existia um processo, né, de contenção e de embranquecimento da população brasileira. E eu achei também muito bacana toda essa visão que você trouxe, porque exemplifica a questão de antes, né, antes da escravidão. Quem era esse povo? E o intercâmbio cultural que já existia. Porque fica parecendo que cada um vivia no seu quadrado e, de repente, os portugueses pararam aqui. E não foi bem assim, né? A gente vê aí na sua fala todo o intercâmbio cultural que já acontecia na época e quem foram, né, essas pessoas, os protagonistas dessa história. E aí, quando a gente para ver, e aí eu gostaria de fazer, né, também um agradecimento, né, que não deixa de ser também um agradecimento, para a professora doutora Franci Rose, que trouxe, né, no documentário dela, brilhante a história, né, dos malês, e ela traz os relatos da Sociedade dos Pretos Inválidos em Salvador, e eu sou de Salvador, e isso fala muito comigo pelo sentido de que a Sociedade dos Pretos Inválidos foi criada primordialmente por pretos, né? Os forros eram pessoas que poderiam viver a vida e não olhar para trás.
mas eles eram muçulmanos, né? Em sua maioria. Eram pretos por muçulmanos. Criaram uma sociedade para promover, né, essa liberdade. Então, eles faziam o quê? Eles juntavam fundos e eles compravam a alforria de outras pessoas pretas escravizadas. E não só isso, eles ensinavam como uma profissão, alguma coisa para que essas pessoas pudessem se manter com dignidade. E aí, lá no início da live, você trouxe, né, a questão do... Como é o nome dele? Esqueci agora. Quem? Do engenheiro brasileiro. Esqueci o nome dele. Os Antônio Rebouças e André Rebouças, os irmãos Rebouças. André Rebouças. E aí você trouxe a questão do André Rebouças. E aí, quando a gente para pensar no André Rebouças, que foi um dos heróis da abolição, a gente vê o quê? Que ele pensou todo um projeto de cessão de terras para essa população negra pós-abolição. E isso foi negado. E aí, quando a gente vai falar, e mais uma vez, é muito importante isso, e pelo horário também, que a gente já tem bem tempo aqui, eu acho que vai ser a última fala, já para você concluir. Ai, meu Deus! Por que é que a gente vê que não prospera, né, esses planos, essa ideologia do André Rebouças, mas quando se trata dos imigrantes, né, quando se trata do processo de embranquecimento no Brasil, o Estado sai de terra. Então, o que é que a gente vê aí? Que nunca existiu um processo de reparação. Foram mais de 3 séculos de escravidão. São 133 anos de abolição. E como você mesmo trouxe na live, a gente só teve a política de cotas como uma ação afirmativa eficaz para a população negra brasileira. Como é que a gente vai trazer justiça para poder amparar em pé de igualdade a população negra com a população branca? E aí tem várias reflexões que eu quero deixar aqui também, que são extremamente importantes para as pessoas pensarem, que não existe uma equiparação quando se trata em pobreza, né? Quando as pessoas elas são da classe menos favorecida, elas passam necessidades, ainda assim a pessoa negra ela está em destaque. Por quê? Porque as pessoas negras elas são maioria nas penitenciárias, e aí a gente vê o processo de necropolítica do Estado, a gente vê o que aconteceu nesses dias, a gente não pode deixar de falar da assassina do Jacarezinho, e aí a gente vê como o Estado ele age, não só no passado, lá no Código Penal da República, né, de 1890, quando ele considera vadiagem como um crime. Ora, essas pessoas negras elas foram postas para fora da senzala, sem teto, sem emprego, sem direito à educação, sem direito à saúde. Elas iam fazer o quê no mundo, a não ser ficar perambulando por aí? Porque não tinham destino. Então, ser uma pessoa sem destino era crime, passou a ser crime e foi criminalizado pelo Estado. E aí a gente vê trocentas políticas de contenção social. E eu falei com o Gerard sobre isso, que é muito importante, né, que quando a gente vai aqui em Salvador, a gente tem aquela ideia de idealização do Instituto Médico Legal, que leva o nome de Nina Rodrigues, e aí a gente vê a questão das pessoas que eram pró-escravidão, que eram pessoas racistas, que ainda têm seus nomes enaltecidos até os dias de hoje. A política de Nina Rodrigues, ela traz um mal social muito grande, porque caracteriza esse negro tão brilhante que o Gerard trouxe para a gente aqui na live e falou também como uma pessoa, como se fosse um negro, né, que não... como se fosse um negro que não tem conhecimento, não tem visão de mundo. Então, tudo isso eu queria que vocês fizessem um compêndio rapidinho, terminar, porque já estourou o horário.
E a gente marca depois uma live número 2 falar para a gente fazer mais coisas. É muito assunto. Ai, meu Deus. Ó, fazer um compêndio rapidinho e seja breve são conceitos que Gerhard Hager não sabe. Eu não sei, entendeu? Tenho que aprender, vou tentar aprender, eu juro. Eu juro que está no meu caderninho para tentar aprender. Eu quero pegar o gancho que a doutora Kézia aqui nos coloca. A lei de 1890, além do Código Penal da época, é a lei da vadiagem e das capoeiras. Qualquer negro desocupado andando pela rua que não tinha como comprovar ocupação era recolhido da rua e colocado em centros de detenção. Isto é institucionalização de uma política higienista, de limpeza dos olhos daquilo que não se queria ver. E é mais uma das coisas que vem a contribuir a que o Brasil tenha hoje a segunda maior população carcerária do planeta Terra e a maior população carcerária negra do planeta Terra e proporcionalmente a maior da história da humanidade. Nós temos mais negros tutelados pelo Estado no regime prisional fechado do que mais de 8 países africanos. É um colapso social. Isso é anti-ressocialização ou socialização? Essa lei de 1890, ela é uma das leis que mantém a escravidão viva e que anulam qualquer tipo de mérito que tenha aquele ato, ainda que simbólico, da lei de 1888, a dada e tida Lei Áurea. Por quê? Porque a política do higienismo, na sociologia e na antropologia exaustivamente discutidas, começam justamente na política de branquilização do povo brasileiro. E aqui no Paraná, o meu estado instituiu isso oficialmente nos relatórios encaminhados pelo governador, pelo presidente da província, Adolfo Lamenha Lins, à Assembleia Legislativa do Paraná, a Assembleia Provincial do Paraná, em 1872, ele já dizia que começou a implementar o projeto de branquilização do povo paranaense a partir da importação, percebam o uso vernacular, da importação de mão de obra branca polonesa. Mais tarde, nós vamos identificar que o Paraná ficou contra a imigração japonesa, por exemplo, e os debates na época eram o risco de mongolização do povo paranaense. E depois também foram novamente contra a imigração de asiáticos muçulmanos. Isso em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas. O Brasil agiu de forma preconceituosa oficialmente. Então, a política de branquilização, ele começa já depois da Lei dos Sexagenários, com a preocupação da presença do negro no meio urbano. Ela avança pós-88, quando os donos dos escravos, donos da época, e é importante falar isso, das peças, os seres humanos negros eram contados como peças e tinham um número, não eram vistos pelo nome do batismo forçado, inclusive. Quando deixaram de ter a obrigação de sustentá-los, de dar comida, e os largaram à própria sorte, 2 anos depois, 1890, queria se retirar dos olhares. Mais uma política higienista. A lei de 1890 da vadiagem e das capoeiras. Até que em 1900, percebam, em plena ditadura militar, em 1968, surge a primeira lei de cotas do Brasil, minha gente. Pela primeira vez se pensa em cotas. Mas para quem que eram as cotas? Cota da universidade. Cota para a universidade. Para quem? Para os filhos dos latifundiários. Porque o Estado brasileiro, ai tadinhos, né? O Estado brasileiro pensou assim, em 68, tá? Pré-AI-5, no período mais duro
do regime, pensou-se, olha que raciocínio bacana, parece muito com o raciocínio muito presente hoje no Brasil. Olha o raciocínio que interessante. Os grandes donos de terra precisam manter essas terras. É difícil você manter um latifúndio. O Brasil tem latifúndios que são maiores do que países europeus. Tem um suíço no Brasil, no Mato Grosso, que só a propriedade dele no Mato Grosso é maior que a Suíça. Né? Então imagina como é que é o difícil manter tudo aquilo. O pensamento político da época foi o quê? Para ajudá-los a manter essas terras todas e a fertilidade dessas terras, os filhos dos latifundiários tinham cota na universidade para poderem ter acesso à educação. Olha que inteligente que é o Brasil. Afastou o negro mais ainda do ensino formal. E aí nós temos vários nomes de resistência. Somente em 1972, a primeira mulher negra chegou ao cargo de delegado de polícia. Nenhum homem negro anteriormente havia sido delegado. E aqui é importante dizer o nome dela. É aqui importante relevar essa história. Gente, 1972 é ontem. O cargo, o concurso público aberto pelo governador do Paraná. Digo isso porque eu sou paranaense, eu sou paranista. E é importante que a República de Curitiba saiba a sua própria história. O prefeito, o governador da época, em plena ditadura, abriu o concurso de delegado de polícia. E aí a gente vê como é triste, né? Nos dias de hoje, a gente saber casos, né? Aí em Curitiba, né? Da vereadora que foi eleita e foi, né? Sofreu, né? Com ameaças de morte e tal, por ser negra, por ser mulher, por ser negra. Então a gente vê como esse reflexo do racismo, ele ainda continua. Ele é estrutural, estruturante. Sim. E ele é sistêmico, né? Mas, na estrutura da nossa sociedade. Né? Doutora ele permanece. Kézia, e aí cabe a nós estudarmos e rompermos com, né, fazer esse processo de desconstrução de nós mesmos. Porque eu, enquanto mulher negra, posso reproduzir, sim, estereótipos racistas e as pessoas brancas, a branquitude, pode sim não estar escape de reproduzir esse estereótipo racista e ser racista. Agora, é a nossa força de vontade de sentar, de estudar, de recuperar essa história perdida tão belamente, né, que foi trazida de reflexionar, live, de ler autores negros, debater, que é muito importante, né, de dar voz, porque existe uma necessidade muito grande de todo mundo falar um pouco sobre isso, e aí tem gente que quer passar num negro card de tudo quanto é lugar, que não existe, para poder trazer uma memória fictícia, e aí a gente precisa, né, de protagonismo negro, né, mas não precisa ser negro para poder falar tão brilhantemente como Jihad, que se considera pardo. Você viu lá? Porque, não, mas aí a gente tem que falar, né? Existe a teoria bartiniana que diz, né? Existe um processo endógeno e exógeno da nossa caracterização quanto à etnicidade. Então, isso é conversa para outro dia. É para outro dia. A gente está em cima do horário, tem que dar tchau. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Eu queria dizer muitas coisas, mas eu quero dizer uma coisa. O pensamento escravocrata persiste até hoje no Brasil de tal forma que o Brasil é o único lugar em que você compra um apartamento com quarto de empregada, com senzalinha interna. O único lugar, percebam, na Argentina não tem, no Chile não tem, na Europa não tem, no raio que os parta não tem. O Brasil é o único lugar que não consegue largar a senzala. Não. É o único lugar que continua, ainda nas habitações modernas, você vê uma planta de uma casa, de um apartamento, com dependências de empregada. É a senzala sendo reproduzida. Sem ventilação,
Não, sem Não nada. cabe, né? Nos Não cabe o quê? fundos. Mal cabe uma cama, Nos um fundos. armário. Ah, e eu ouvi isso, né? Eu não sei quem foi que falou. Cabe uma cama, um armário, mas não entra a dignidade da pessoa. De forma alguma. Exatamente. Essa fica fora do quarto. Vamos, É olha, eu surreal. encerro dizendo isso. Olha, com todo o debate que nós temos que perceber como persistem essa forma, esses modos, e que a gente reproduz. A reprodução dos modos é muito perigoso. Por isso que a reflexão sobre eles, a questão do reconhecimento de privilégios, é o primeiro passo para entendermos como isso funciona. E eu repito, nós ainda temos plantas de apartamentos que se compram na planta com dependências de senzala. O Brasil persiste na sua sede escravocrata. Durmam com essa, fascistas. Muito obrigada, Jihad, pela live. Foi incrível. Inxalá, vamos marcar a live 2. Olha, Não vamos tentei terminar me por aqui. comportar. Eu tentei me comportar, você percebeu. É um assunto que realmente nos toca muito. E então, eu deixo aqui essa reflexão que o Jihad trouxe para vocês. Agradeço a quem esteve com a gente durante essa live e até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado mais uma vez.